Após 8 anos, o índice de analfabetismo no Brasil parou de cair e teve ligeira alta. Vamos agora a Brasília saber os detalhes com Wellington Lopes. Boa noite, Wellington. Boa noite a todos. Apesar da taxa de analfabetismo ter estabilizado no país, a região norte concentra a segunda maior quantidade de pessoas que não sabem ler e escrever. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, divulgada pelo IBGE. No ano passado, o número de analfabetos no Brasil com 15 anos ou mais chegou a 13.200.000 pessoas. O índice é maior se comparado ao mesmo período de 2011, quando foram registrados 12.900.000 analfabetos. Segundo uma pesquisa do IBGE, quase 35% das pessoas que não sabem ler e escrever têm mais de 40 anos de idade. Atualmente, o Nordeste é responsável pela maior taxa de analfabetismo do país. Em segundo lugar, aparece a região Norte, em seguida Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Apesar da ligeira alta nas taxas de analfabetismo, diminuiu o número de brasileiros que não têm nenhuma instrução ou que possuem menos de um ano de estudo. Em todo o país, são pouco mais de 15 milhões de pessoas nessa situação e quase 1.400.000 na região Norte. E a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE ainda mostrou que o rendimento médio mensal do trabalhador brasileiro chegou a R$ 1.507 no ano passado, um ganho real de 5,8% em relação aos R$ 1.425 de 2011. A região norte teve o menor aumento, 2,1% em relação a 2011, e registrou média de rendimentos de R$ 1.192. O ritmo de crescimento do nível de empregos na construção civil em 2013 está abaixo do registrado no ano passado. O setor abriu 15.800 novas vagas em todo o país no mês de agosto, crescimento de quase 0,5% em relação ao mês anterior. De janeiro a agosto, o índice chega a 4%, contabilizando 138.000 vagas abertas no período, avanço menos expressivo em relação aos 8 primeiros meses do ano passado, quando o setor expandiu em mais de 7% a demanda por mão de obra. Apesar dos índices positivos tanto nos 8 primeiros meses de 2012 quanto de 2013, os números indicam que nos 12 últimos meses as vagas na construção civil sofreram queda, com corte de 417.000 trabalhadores. O total de operários trabalhando em agosto somou 3,5 milhões de pessoas, a maioria no Sudeste, seguido pelo Nordeste, Sul, Centro-Oeste e Norte. Senador do Amapá conta em livro torturas sofridas no auge da ditadura no Brasil. A obra autobiográfica foi lançada aqui em Brasília. Um relato pessoal permeado por momentos marcantes da história recente do país. No romance Florestas do Meu Exílio, o senador e ex-governador do Amapá, João Alberto Capiberibe, conta como resistiu à ditadura militar. O autor descreve os momentos na prisão, a fuga para o exterior, o nascimento dos filhos nesse período conturbado e a vida no exílio. Uma fase difícil da história do Brasil, que é a fase da ditadura civil-militar, que não é, as gerações que nasceram e cresceram no Brasil democrático não a conhecem. Portanto, eu escrevi pensando exatamente nos jovens, pensando nos mais jovens, naqueles que nasceram depois, né, do golpe militar, para que eles tenham uma ideia do que custou a democracia. Muitos de nós não estão aqui para contar a história porque tombaram pelo caminho, infelizmente. São esses os destaques de hoje aqui da Capital Federal. Uma ótima noite a todos, um excelente fim de semana e até segunda. E você já pensou em utilizar cartão de créditos pré-pagos como mesada para os filhos? O presidente do Corecon Amazonas, Marcos Evangelista, fala sobre esse assunto com a gente. Confira. Olá, hoje eu recebi um e-mail muito interessante sobre mesadas para adolescentes. O nosso telespectador da AmazonSat me perguntando o que eu achava dos cartões de crédito pré-pagos. Bem, o que eu posso dizer para você é o seguinte: isso é uma excelente ideia, onde você pode
controlar o consumo do seu adolescente. Como eu já falei em outras edições, nunca é tempo para você colocar na cabeça do seu filho o valor do dinheiro. Quanto mais cedo, melhor. E a questão da mesada utilizando o cartão de crédito pré-pago é uma excelente ideia. Você vai poder colocar na mente do seu adolescente o valor da moeda e como ele deve usá-la. E também quantificar, por mês é aquilo lá, acabou, paciência. Você fazendo isso, ele vai começar a se educar, dar valor ao dinheiro, que isso é muito importante, e vai pesar muito bem na hora de fazer seu consumo. Por que isso é importante? Porque ele tem que saber o que consumir e quando consumir, e saber também o valor daquilo ali. Aquilo ali vai pesar no orçamento dele, porque o orçamento dele, nesse momento, é baseado naquele cartão de crédito, que ele é pré-pago. Ou seja, se você depositar R$100 por mês, ele vai ter que se adaptar àqueles R$100. Com isso, ele vai estar se preparando mentalmente para o futuro. O que acontece hoje no dia a dia são pessoas que saem comprando desesperadamente, comprando coisas que não precisa e comprometendo o seu orçamento. Fazendo isso com seu adolescente, com certeza ele vai se tornar um adulto com consumo consciente. Parabéns, faça essa boa utilização e vá em frente com isso. Ficamos por aqui. No nosso próximo encontro, falamos de mais um tema da nossa economia. Muito obrigado. Oferecimento Jornal do Comércio, o jornal que mais entende de economia e negócios no Amazonas. Confira agora o destaque do Jornal do Comércio deste fim de semana. Risco de apagão mineral com código de mineração. O secretário de Estado de Mineração, Geodiversidade e Recursos Hídricos, o geólogo Daniel Nava, alertou a possibilidade de acontecer um apagão mineral, caso o novo Código de Mineração seja aprovado na Câmara dos Deputados. De acordo com o Nava, uma das mudanças propostas no documento apresentado pelo governo no mês de junho, as concessões serão precedidas de licitação ou chamada pública, com critérios de habilitação técnicos e econômico-financeiros e exigência de conteúdo local. Atualmente, as licenças para exploração são concedidas por meio de autorizações. Ainda nesta edição você confere. Pontão de Cultura de Boa Vista realiza exibições de filmes. Voltamos já.